Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 18. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 18. Nossa igreja estava com a aparência de muito cheia nos últimos finais de semana. Hoje já está com a aparência de um pouco menos cheia. Ontem foram devolvidos para o templo 11 bancos que haviam sido retirados durante a pandemia, de modo que nós estamos voltando à nossa conformação normal. Se Deus quiser, em breve, agora nós podemos receber aqui no templo 80% da nossa capacidade, quase 300 pessoas, e em breve, com a graça de Deus, poderemos receber 360, que é a capacidade do nosso templo. Já colocamos os bancos para recebê-los quando for possível. Vamos orar antes de ler o texto. Pai, nós entramos na Tua presença mais uma vez durante esse culto em oração, para pedir que o Teu Espírito nos dê a Tua palavra para nós nessa noite. Que Ele fale ao entendimento e às nossas almas. Que Ele nos exorte, que Ele nos anime, que Ele nos fortaleça na nossa fé. E que Ele também, Senhor Deus, nos desafie para uma caminhada de crescimento na Tua presença. Ouve a oração, o pedido, a necessidade de cada irmão e cada irmã que neste momento está aqui, esperançoso de ouvir a Tua voz. E usa-nos como instrumentos da Tua graça para abençoar as Tuas ovelhas que o Senhor ama e pelas quais o Senhor Jesus derramou o seu sangue. Pedimos essas bênçãos em nome do nosso Salvador. Amém. Lucas, capítulo 7, verso 18 até o verso 35. Todas estas coisas, aquilo que aconteceu no parágrafo anterior à ressurreição do filho da viúva de Naim, todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis:
tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Nós oramos ao Senhor pedindo a palavra, então que Ele fale a nós. O nome dele era João, nós acabamos de ouvir aqui, mais conhecido na história do mundo e da igreja como João o Batista ou João Batista. Tudo o que dizia a respeito à vinda e à vida desse menino parecia ser um sonho. Os irmãos se lembram, filho de um sacerdote chamado Zacarias e de uma mulher antes estéril chamada Isabel. Eles já eram idosos quando Deus lhes prometeu que seriam pais. Esse casal é chamado de justo e irrepreensível na obediência ao mandamento de Deus, conforme você lê em Lucas, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 7. Ainda andando pelo capítulo 1, Lucas nos diz que eles oraram por toda a sua vida pedindo um filho, e a resposta veio num dia em que Zacarias oficiava no templo, dentro do tabernáculo, diante do altar do incenso, cumprindo o seu turno. Capítulo 1 de Lucas, versículo 13. Algumas promessas foram proferidas pelo anjo que apareceu a Zacarias naquele dia, em nome de Deus. O anjo disse que o seu nascimento lhes traria grande alegria, bem como a seus parentes, amigos e muitas outras pessoas, versículo 14. No versículo 15, o anjo diz a Zacarias que João seria grande diante de Deus. Ainda no versículo 15, que ele deveria ser abstêmio de qualquer bebida forte, ele seria um nazireu, que não experimentaria qualquer tipo de bebida alcoólica fermentada naquela época. Ainda no versículo 15, o anjo diz a Zacarias que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E no versículo 16, que ele seria instrumento de Deus para a conversão e a reconciliação de famílias inteiras com Deus e uns com os outros, conforme a promessa do último versículo do livro de Zacarias, que o mensageiro de Deus viria e ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Lendo ainda o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, o anjo diz a Zacarias que o seu filho seria enviado de Deus, parecido com Elias, para preparar a chegada do Messias, cumprindo antigas profecias do Antigo Testamento, versículo 17. E a mudez temporária de Zacarias seria um sinal de ser verdade a profecia do anjo que nós conhecemos, é o anjo Gabriel, versículo 20. João, o significado do seu nome é Deus é misericordioso. Então, através da vida daquele menino que recebeu no nome a misericórdia de Deus, Deus se revelaria preparando a chegada do seu filho através da sua vida, através da sua pregação, através da sua postura. Então, o nome de João apontava para a promessa divina de enviar a sua misericórdia sobre o seu povo, o que Zacarias diz no seu cântico, no versículo 60 do capítulo 1 de Lucas. Quando ele nasceu, o seu pai compôs um dos cânticos natalinos mais lindos do Novo Testamento, que ficou conhecido na história da igreja com o nome de Benedictus, porque ele começa dizendo: bendito seja o nome do Senhor. E ele repassa a história de Israel, mostrando que Deus se lembraria do seu povo e enviaria o seu Cristo para a redenção e a salvação das pessoas, e que o seu filho havia sido escolhido como aquele que prepararia a chegada do Senhor. Ele cresceu no deserto da Judéia, capítulo 1, versículo 80 de Lucas, próximo às montanhas do Mar Morto. Quem já foi em Israel e visitou as montanhas da Judéia, que terminam exatamente às margens do Mar Morto, andou nos mesmos lugares onde João Batista pregava a sua palavra. Nós conhecemos a sua história, ele comia mel silvestre e gafanhotos, experimenta se você quiser, né? E vestia-se como Elias. Como é que Elias se vestia? A Bíblia diz que ele usava um cinto de couro
e uma roupa feita de pelos de camelo, capítulo 3, versículo 4 do Evangelho de Mateus. Por volta do ano 27 depois de Cristo, os irmãos sabem que a nossa datação ela é incorreta, ela está errada em pelo menos 5 a 7 anos, o que quer dizer que Jesus não nasceu no ano 0, mas ele nasceu provavelmente entre 4 a 7 antes dele mesmo, por causa de um erro na datação, na formatação do nosso calendário que utilizamos hoje. Por isso, por volta do ano 27, quando João estava com 30 anos de idade, ele começou a pregar a sua palavra, a sua mensagem, ali ao redor, em torno do Rio Jordão. E a Bíblia nos diz que aquilo era o 15º ano de Tibério César, o imperador romano daquele período. Ele vai para o deserto da Judéia, e a sua pregação, conforme você lê no início dos evangelhos, era uma pregação vigorosa, contundente, que acusava os erros, condenava o pecado, mas que chamava as pessoas ao arrependimento e mostrava o que fazer depois que o arrependimento estava na sua alma. Ele dizia pelo menos 2 verdades importantes. A primeira delas é que o reino do Messias estava próximo, estava quase chegando. E segundo, que todos precisavam se arrepender dos seus pecados à vista da chegada do reino de Deus. Mateus capítulo 3, versículo de número 2. Essa chegada do reino, na pregação de João Batista, era o que era chamado lá no Antigo Testamento de o dia do Senhor. Não o dia do Senhor do juízo, o grande e terrível dia do Senhor, lá de Sofonias capítulo 1. Mas o dia do Senhor da visitação da graça de Deus sobre o seu povo. Esse reino seria um reino de justiça, herdado somente por aqueles que demonstrassem suas obras a justiça como fruto do arrependimento dos seus pecados e o seu retorno para a vida de obediência a Deus e a sua palavra. Como o seu papel principal era preparar o povo para a chegada do Messias, coube a ele reconhecer Jesus visualmente quando o Senhor Jesus começou o seu ministério. Foi responsabilidade sua batizá-lo, e o batismo de Jesus é diferente do nosso. O nosso batismo é por causa do arrependimento dos pecados. O batismo de Jesus é para ele tomar sobre si os nossos pecados. Nós deixamos os nossos pecados diante dele. Ele toma sobre si os nossos pecados. E assim, ele o faz quando aponta o dedo para Jesus e diz, João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma tradução mais literal dessa afirmação de João Batista seria, eis o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. Porque o verbo no presente, ele tem o conceito de continuidade. O Senhor Jesus começou a tirar o pecado do mundo e ele continua tirando o pecado do mundo a cada vez que ele salva e perdoa uma pessoa. Tudo o que a gente imagina a respeito de João Batista, como a promessa de Deus feita a Zacarias e a Isabel, era um sonho. Foi Deus quem proporcionou essa alegria a Zacarias e a Isabel. Foi Deus quem enviou aquele menino, aquele moço, aquele homem, para que dissesse que Jesus estava chegando e vindo para nós. E eu fiz esse breve relato a respeito de quem é João para refrescar a sua memória, porque a Bíblia diz que depois disso, depois de João apontar o dedo para Jesus e dizer que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o ministério do Senhor Jesus começa, ele vai para o deserto a fim de ser tentado, e depois então ele vem e é batizado por João, e a Bíblia diz que ele o faz no poder do Espírito. Jesus começa o seu ministério na Galileia, que é onde nós estamos andando aqui no Evangelho de Lucas, e desde que nós começamos a andar com Jesus, lá no capítulo 4, até aqui no capítulo 7, já se passou um ano e meio mais ou menos. E esse é o final do período que nós conhecemos como o ano da popularidade do Senhor Jesus Cristo.
Aqui, nesse episódio entre Jesus e João Batista, o ministério de Jesus enfrenta o seu primeiro momento crítico. Porque João, ele faz uma pergunta que precisava de uma resposta: é você mesmo ou não? E os irmãos vão se lembrar que João havia pregado ferozmente contra o adultério de Herodes. Herodes havia se casado, abandonado a sua esposa para se casar com a ex-esposa do seu meio-irmão. Essas confusões que a gente vê em novela da Rede Globo. Os reis sempre gostavam de fazer esse tipo de coisa. Então João condenou a pregação, a vida e o adultério de Herodes. A Bíblia diz que Herodes mandou prendê-lo, e ele então ficou preso num lugar chamado de Maquero ou Maqueronte, conforme está escrito em Mateus capítulo 14, do verso 1 ao verso 12, e essa prisão ficava a 8 quilômetros ao oriente do Mar Morto. Quando João denunciou Herodes, ele então foi preso ali. E de dentro da prisão, embora estivesse ali, era permitido receber visitas. Ele então pede a 2 dos seus discípulos que vá até Jesus e perguntem para ele uma pergunta séria: é você mesmo ou temos que esperar outro? E essa pergunta ela é muito importante para João, porque João sabe que daquela prisão ele não sairá vivo. E os irmãos se lembram, lendo o relato da morte de João Batista, que é depois que Jesus toma conhecimento da sua morte, que ele vai andar sobre o mar e encontrar os discípulos lá no meio de uma tempestade. Depois de passar um tempo orando sozinho. Porque se você não tem boa memória, João Batista era primo do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus sabe que o tempo de João está acabando. Então os homens chegam e eles perguntam, depois que João fica sabendo de tudo que Jesus andou fazendo, seus discípulos perguntam a Jesus e Jesus não responde, mas o Senhor Jesus diz: vejam o que eu estou fazendo. E naquele mesmo dia ele cura, ele expulsa demônio, ele abençoa a vida de pessoas que estavam vivendo em sofrimento, e ele deixa bem claro que ele estava pregando o evangelho aos pobres, fazendo uma referência muito clara e explícita a Isaías capítulo 61, do verso 1 ao verso 7, onde se fala a respeito de como seria o ministério do Messias quando ele chegasse. Jesus então retoma a sua pregação lá na sinagoga de Nazaré, quando ele se apresentou ao povo, leu Isaías 61, a 7 e diz: hoje se cumpriu essa palavra. A cidade o rejeitou, ele quase foi empurrado precipício abaixo, mas o Espírito Santo não permitiu que isso acontecesse, e ele vem desenvolvendo o seu ministério, e naquele mesmo dia ele fez tudo isso. Então chamou os discípulos de João e disse: voltem a João e falem para ele, não do que eu falei, mas do que vocês viram eu fazendo. E o Senhor Jesus termina essa primeira parte do texto com uma frase importante, que é o tema do nosso sermão nessa noite. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Nesse evento aqui, nós estamos chegando perto do momento em que vai ficar claro, pelo menos para os discípulos, que Jesus de Nazaré não é simplesmente um homem bom que está fazendo coisas boas, mas ele é o Messias, ele é o Cristo que Deus havia prometido enviar desde o Antigo Testamento. Que a pregação de João, que o ministério de João havia de fato cumprido promessas proféticas feitas no Antigo Testamento, e que aqueles momentos e aqueles dias e aqueles eventos e episódios que os discípulos estavam presenciando, todos eles faziam parte daquilo que a teologia chama hoje de a inauguração do reino de Deus no nosso meio. Um reino que não vai ser igual ao reino de César, baseado em poder militar, mas um reino que vai ser baseado no sangue do Cordeiro derramado na cruz, para tratar e perdoar os pecados dentro do próprio coração das pessoas.
Então nós estamos aqui e com a resposta do Senhor Jesus Cristo, que é clara, que é simples, que é objetiva, ele diz: eu não sou nenhum motivo de tropeço para João ou para quem quer que seja que queira andar comigo, que queira vir comigo para onde eu estou indo. E o Senhor Jesus então quer falar para nós nessa noite: não tropece em mim, não se engane quanto a mim, não tenha dúvidas com respeito ao que eu vim fazer. E esse texto nos mostra essa resposta do Senhor Jesus de 3 formas, pelo menos, que eu quero ressaltar aqui para os irmãos. Primeiro, a pergunta de João Batista, verso 18 a verso 23, devemos esperar outro ou é você mesmo? O que o Senhor Jesus, o que o texto está dizendo para nós aqui? Ou o que João está perguntando no final das contas? A profecia se cumpriu ou não? Você está cumprindo as profecias ou é só mais um antes delas acontecerem? Nós devemos esperar outro? Há um Messias para vir? Foi exatamente aqui que Israel tropeçou. Israel não conseguiu ver em Jesus o Messias e até hoje eles estão esperando o Messias chegar. Mesmo depois de 2000 anos após a vinda do Senhor, a sua crucificação, a sua ressurreição, todo o evento da igreja, toda a expansão do cristianismo pelo mundo afora, ainda assim eles continuam esperando o outro, porque eles tropeçaram em Jesus, eles tropeçaram na pedra angular, conforme havia dito o Salmo. Lembremos-nos de que João é parente de Cristo, não são completos desconhecidos um do outro. A pergunta que João carrega pesadamente no coração é a seguinte: será que o sonho acabou? Será que o sonho acabou? Será que Deus não estava cumprindo nada? Afinal de contas, ao ouvir a respeito do que Cristo estava fazendo e ensinando, ele não percebia o tom de juízo que ele mesmo havia profetizado nas suas pregações? Jesus estava muito ocupado com obras de misericórdia. Onde estaria o juízo profetizado então? Pois João disse que Deus havia colocado um machado ao pé da árvore. Se eles não se arrependessem, ele cortaria a árvore. Então a pergunta de João, ela é muito relevante para nós. Eu já estou plenamente convencido de que Jesus é o Cristo e é o meu Salvador, ou não? Por outro lado, não cremos que João duvidasse da messianidade de Cristo. Mas, como todo aquele que passa por provas em nome da verdade do Evangelho, a sua dúvida se justifica no fato de que ele pergunta se valeu a pena sofrer e morrer por isso. Valeria a pena morrer por aquele que eu disse que chegaria? Ele já chegou mesmo? João estava perplexo, ansioso e próximo da morte. Como que ensinando a verdade, pregando a verdade, servindo a Deus com verdade, eu vou terminar os meus dias numa prisão? E essa é uma pergunta justa para quem quer abraçar o cristianismo. Nós vivemos num país onde há liberdade. De vez em quando acontece aí uma coisa que nos entristece. Mas nós não vivemos num lugar onde o evangelho é perseguido abertamente, como na China, como no Irã, como no Iraque, como no Iêmen e tantos outros lugares no Oriente Médio. Como até mesmo em Israel. Em Israel, quem vai estudar lá tem que assinar um termo de responsabilidade. O reverendo Mauro Meister, quando foi fazer o seu doutorado, o seu mestrado em literatura hebraica lá na Universidade de Jerusalém, e ele foi como cristão, ele teve que assinar um termo de que ele não tentaria evangelizar nenhum judeu, porque se ele fosse descoberto fazendo isso, seria expulso do país imediatamente. Tem lugares que é assim. Em Londres, você não pode pregar evangelho numa praça pública. É proibido, não é permitido.
Nós, aqui em Goiânia, participávamos do sustento de um pastor que ia para as praças públicas de Londres pregar o evangelho para indianos, para congoleses, que tem muitos morando naquela cidade. E então, quando a polícia via, ele era recolhido à prisão. Aqui no Brasil a gente não tem isso ainda. Mas é exatamente isso que é uma implicação que nós não deveríamos achar estranha para nós, porque muitos irmãos nossos, esparramados pelo mundo afora, vivem exatamente essa realidade, de não poder falar de Jesus abertamente como nós podemos aqui no Brasil. E João pergunta: é você mesmo? Vale a pena sofrer por você? E o Senhor Jesus responde: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E nós podemos entender essa resposta de Jesus de duas formas. Primeiro, ele os convidou a passar um tempo do dia com ele, a fim de verem tudo o que estava fazendo, curou pessoas, expulsou demônios, restaurou a vista aos cegos. O texto diz que ele fez imediatamente como uma resposta à pergunta que João havia feito, versículo 21. E segundo, ele explicou que o que ele fez e acrescentou detalhes das profecias do Antigo Testamento, conforme diz o versículo 22. Jesus faz uma conexão entre Isaías 35, versículo 4 ao versículo 6, e Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2, como se perguntasse a João: você se lembra dessas profecias? Elas estão se cumprindo agora, e estão se cumprindo em mim e através de mim. Olha o que está escrito em Isaías 35, verso 4: dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos aos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E o versos 1 e 2 de Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Em Cristo, Deus se fez mais humano do que nunca. Jesus descreve as profecias de forma gradativa até um clímax, até um ponto alto. Nós poderíamos pensar que o clímax fosse a ressurreição, como no caso do filho da viúva de Naim, mas Jesus ultrapassa a ressurreição e ele acrescenta mais detalhes. Observemos que nos textos de Isaías, em comparação com as declarações de Cristo e aos discípulos de João, ele percebe que Isaías faz referência tanto a milagres quanto à pregação. O mesmo faz Cristo, ele faz referência a milagres e a pregação. A palavra de Cristo acrescentou a purificação de leprosos e a ressurreição de mortos aos milagres, e terminou climaticamente na pregação do Evangelho aos pobres. De modo que o mais importante que Jesus está fazendo, e ele coloca em último lugar, lá no fim, no topo da lista, é pregar o Evangelho aos pobres, àqueles que precisam da salvação. E a sua conclusão: depois de tudo que viram e ouviram, digam a João Batista que se dê por satisfeito por saber que o Cristo realmente já chegou. Chegou de fato. E não será tropeço para ninguém ou qualquer um que queira confiar nele e segui-lo pelo caminho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Segundo, o Senhor Jesus então deixa essa resposta, os discípulos de João saem de cena e ele começa a falar de João. E diferente de nós, ele começa a falar bem de João.
Quantas vezes alguém sai da nossa presença e a gente fala mal? O Senhor Jesus começa a falar bem de João. Ele é o maior dos profetas. Ou, o que ele quer dizer? Pelo que nós vivemos? Pela busca do sucesso e do reconhecimento, ou para servir à glória de Deus? O Senhor Jesus resume o ministério de João nisso. Vocês vão procurar o quê? O que vocês saíram para ver? Um caniço? Um homem bem vestido, de roupas finas? Não, vocês saíram para ver o simples, o comum, João Batista. Agora eu digo para vocês, de todos os que nasceram de uma mulher, ninguém é maior do que ele. Fazendo uma referência de que o ministério dos profetas está acabando ali. E agora é a nova aliança. Mas ele também diz, para deixar bem claro para nós, que Deus não faz acepção de pessoas e que qualquer um no reino de Deus é maior do que João. Para cumprir a palavra de Deus, João é o maior. Ele é o principal dos profetas. Não fez um milagre sequer na sua vida. Ele não fez barulho como Elias fez, ele não derramou fogo do céu, ele não fez milagres, ele não ressuscitou filhos de viúvas, ele não multiplicou azeite dentro de uma botija. Mas o Senhor Jesus diz que ele é o maior, porque a maior tarefa foi dada para ele. Qual foi a maior tarefa? Dizer que o Messias chegou. Essa promessa, essa profecia, esse ministério era de João. E o Senhor Jesus o honra por ter sido fiel no seu ministério. Terminar a vida numa prisão, morrer apedrejado como Estevão morreu, decapitado como João vai morrer, ou como o apóstolo Paulo morreu, crucificado de cabeça para baixo como Pedro morreu, ou numa cruz em forma de X como André morreu, não é importante. O que é importante é o que te levou a essa morte. E a Bíblia diz que foi a glória de Deus. Todos aqueles que sofreram, todos aqueles que foram perseguidos, todos aqueles que choraram, todos aqueles que viveram a sua dor por obedecer, amar e honrar o Evangelho, não serão, em hipótese alguma, desonrados por Deus quando chegarem na sua presença. Ele diz em Apocalipse 14, verso 13, que aqueles que descansam no Senhor, bem-aventurados, descansam na bem-aventurança, porque as suas obras os acompanham. Não boas obras de justiça própria, mas as obras do Evangelho, da vida cristã, vivida para a glória a Deus. Então o Senhor Jesus diz, verso 24 a verso 30, ninguém é maior do que João Batista. Ele sabe muito bem o que João está sofrendo e o que vai acontecer. Ele é o maior dos profetas. Ele não é um caniço agitado pelo vento. Ele não é um bajulador palaciano. Ele é muito maior do que os profetas do Antigo Testamento. O Senhor Jesus está dizendo que o ministério de João divide a história no meio. Deus o escolheu para isso. Então, fica claro, e ele diz isso publicamente, e o povo que está ouvindo o Senhor Jesus falar, reconhece como verdade o sermão de Jesus a respeito de João. João era um pecador como a gente. Ele não era o Messias. Perguntaram para ele, você é o Messias? E ele disse, não sou eu, João capítulo 1. Aquele que vem após mim. Eu não sou digno nem de desabotoar as sandálias dos seus pés. Eu batizo vocês com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará o juízo de Deus e ele trará a vida em Deus. E o povo, e até os publicanos, o reconheciam como profeta. Mas os fariseus e os saduceus, estes não. Os religiosos, que liam a Bíblia, que conheciam as profecias,
não enxergaram o cumprimento delas diante dos seus olhos. Eles rejeitaram o desígnio de Deus, rejeitaram um profeta genuinamente enviado por Deus, implica em rejeitar o decreto, o desígnio, o plano eterno de Deus para a nossa redenção. E Jesus usa mais uma vez a Escritura para estabelecer o critério de avaliação. As pessoas simples e até mesmo as pessoas de vida moral mais comprometida reconhecerão a voz de Deus quando ela for proferida segundo a vontade de Deus. O problema sempre é a religião legalista ou aquela que procura o status quo da sociedade para legitimar o seu valor. Enquanto nós cristãos quisermos e buscarmos o aplauso da sociedade lá fora, nós erraremos o alvo com o nosso Deus. Quando nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, e acima de tudo, Deus nos honrará, conforme Ele prometeu. O caso é que nós queremos uma vida cristã no mundo sossegada, tranquila, respeitável publicamente. E pensamos em sucesso do mesmo jeito que o mundo pensa em sucesso. E está aí a teologia da prosperidade, ganhando inúmeras igrejas, dizendo para as pessoas que bênção é somente bênçãos materiais e nada mais. Para que as pessoas se sintam bem aqui na terra. Em terceiro lugar, então o Senhor Jesus termina a sua palavra sobre João, falando que essa geração, dentro da qual a nossa está incluída, essa geração não tem nada que a satisfaz. Essa geração que nada satisfaz, versículo 14, versículo 15, ou o Senhor Jesus está dizendo para nós, olha, a vida não é do seu jeito. O que Deus quer fazer não é o que você quer, não é o que você espera, mas é o que Ele quer fazer na sua vida. Então ele diz que a nossa geração é como meninos mimados que ficam sentados na calçada e dizem uns para os outros, olha, a gente toca música alegre para vocês e vocês não dançam. A gente toca música triste e vocês não choram. O que é que vocês querem? O Senhor Jesus diz que a nossa geração é assim. Nada parece satisfazer, nada parece ser suficiente. E na igreja é a mesma coisa. Não existe um momento em que a gente se senta nos bancos e diz, estou em paz com Deus, porque nós temos aí uma pregação a respeito da plenitude do Espírito Santo e gastamos um tempo hoje na escola dominical falando isso, de que parece que a gente nunca chega lá. Como o Rubem Alves critica a nós no seu livro Protestantismo e Repressão, ele diz que os PRDs, os protestantes da reta doutrina, e na linguagem de Rubem Alves, no seu livro PRD, quer dizer Igreja Presbiteriana do Brasil, toda vez que a gente pergunta se alguém conheceu a verdade, eles respondem, não, eu estou conhecendo a verdade. E nós estamos sempre nessa vida cristã de reticências, insatisfeita, que parece que nunca chegou, que nenhuma bênção é bênção de verdade. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não tem contentamento, não tem satisfação. Por mais que Deus nos abençoe, a gente diz, eu quero mais. E as bênçãos que são recebidas logo ficam para trás ao Deus dará. Porque somos uma geração de insatisfeitos, que parece que nunca chegou a hora, que nunca chegou o momento, que parece que nunca Deus de fato abençoou e me deu paz. A vida parece uma brincadeira de crianças insatisfeitas. Para muitos religiosos, a vida é como uma brincadeira infeliz. João não tinha uma vida pública aceitável, e eles resmungaram e disseram que ele era um endemoniado. Jesus entrava na casa das pessoas, comia com elas, aceitava banquetes, bebia vinho inclusive. E aí eles disseram, não, esse é um glutão, um bebedor de vinho, um desafeiçoado. E às vezes
é assim que nós nos comportamos em relação a uns aos outros, aqui mesmo na igreja. Sempre trazendo e tecendo uma palavra negativa depois de uma bênção recebida. Dizendo, podia ter sido melhor. Ah, foi bom, mas tropeçou no fio. Ah, estava bom, mas estava embaçado. Ah, foi quase perfeito, mas não foi perfeito. Sempre deixando uma pontinha para murmurar e reclamar e dizer que as bênçãos de Deus parece que não chegaram ainda. Mas elas chegaram, elas estão em nós e nós não abrimos os olhos para ver. Os fariseus olharam para Jesus e não viram o Messias. Os escribas olharam para Jesus e não enxergaram a Bíblia na vida dele. Os sacerdotes olharam para Jesus e o desprezaram. Nós muitas vezes nos tornamos mais religiosos do que cristãos. A gente tem que reconhecer isso. Estamos mais preocupados com as regras e com a aparência, com o que os outros vão pensar, do que com Deus vai ou não vai abençoar. É Deus quem está abençoando ou é apenas nós que estamos fazendo? E quanto mais nós conhecemos a Bíblia e ela enche o nosso coração, nós vamos nos tornando maleáveis para perceber que Deus está agindo em nosso meio. Jesus diz que a nossa geração é uma geração de crianças insatisfeitas. Se chama para brincar, não brinca. Se não chama para brincar, reclama. Por que não me chamou? Chamou todo mundo, menos eu. Então sempre achamos um motivo para reclamar das bênçãos de Deus na nossa vida. No final, a única coisa que nós queremos mesmo é que os outros nos adorem e nos sirvam o tempo todo. O que Deus ordena não conta, não vale. Quem é João e quem é Jesus? A Bíblia diz que foi Deus quem ordenou João que ele não comesse certos alimentos e não bebesse certas bebidas, e a Bíblia diz que ele obedeceu. Foi Deus quem mandou o seu filho para entrar em casas e partilhar com as pessoas o que lhe oferecessem. Deus disse para João, você não vai beber bebida forte, você não vai comer certos tipos de comida. Então as pessoas dizem, olha aí um homem endemoniado. Mas ele estava obedecendo a Deus, guardando o seu voto. Aí o Senhor Jesus vem e entra na casa, por exemplo, de Mateus, o publicano, de Zaqueu, o outro publicano, o maioral dos publicanos. Come com eles, bebe a bebida deles, e aí então os fariseus dizem, esse aí não tem consagração. Aquele que era consagrado, estava cheio de demônio. Aquele que come com as pessoas, é consagrado. E assim a gente vai rotulando as pessoas, dando nomes feios para elas, e não vendo Deus agir ao nosso redor. A conclusão de Cristo é a seguinte, a sabedoria é justificada pelos seus filhos, pelos seus frutos. Versículo 35, ou seja, aqueles que são realmente sábios, os filhos da sabedoria, pronunciarão como justo o caminho justo, seja ele ascético ou social. Verão a sabedoria de Deus tanto em João quanto em Jesus. Não andarão nos críticos dos homens, que nunca se deixam contentar com a palavra de Deus. O evangelho que julga é o mesmo evangelho que salva, e o evangelho que salva é o mesmo evangelho que nos julgará, no final das contas. E o Senhor Jesus então mostra que nós precisamos mudar a nossa interpretação do que significa ser relevante na nossa sociedade. O que significa ser um homem e uma mulher abençoados por Deus na nossa sociedade? Para muitos de nós é ter sucesso, dinheiro, bens, fama. E às vezes a gente faz a mesma coisa com os nossos pregadores. É impossível tentar chegar perto de Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, ou Hernandes Dias Lopes, ou Jeremias Pereira, quando eles estão pregando em algum lugar. Porque um monte de tietes evangélicos vem
para ao redor deles, para fazer perguntas que eles já sabem as respostas, para falar coisas que não têm razão de ser nenhuma, só para dizer que tocou neles, que conversou com eles, que tem o número do WhatsApp deles e coisas desse tipo. Qual a diferença entre nós e o Luan Santana nos shows deles? Às vezes, nenhuma. E nós dizemos que somos cristãos. Nós aplaudimos um pregador evangélico da mesma forma que aplaudimos um cantor de sertanejo universitário, pelo amor de Deus. A nossa geração é uma geração assim, e o Senhor Jesus diz: olhe diferente. Procure enxergar do jeito que Deus enxerga. Porque Deus enviou João, e João obedeceu a Deus. Deus enviou Jesus, e Jesus obedeceu a Deus. O que é ser relevante? Ser relevante é viver todos os dias para Deus. O que importa, no final das contas, é o julgamento de Deus, da sua palavra, a respeito de nós. O que é ser relevante, então? Ser relevante é permanecer firme nas promessas e nos mandamentos de Deus. Onde estivermos, o que estivermos fazendo, para onde formos, nos palácios ou nos desertos, nas casas ou nas estradas, na casa boa ou na casa simples, andando num carrão ou num Fusca 69 aos pedaços. Não importa. Às vezes a gente vê aquele que anda numa lata velha honrando muito mais a Deus do que aquele que tem um carrão do último ano. Eu me lembro que fui pastor de um irmão que ele não gostava muito de dar dízimo, não. Sempre eu tenho uma ilustração sobre isso. E ele dizia para mim: pastor, eu não entrego dízimo porque eu não sei quanto que eu ganho. Olha só que maravilha. Aí eu disse para ele: bom, já que você não sabe quanto ganha, eu tenho certeza que você sabe quanto você gasta. Então dá dízimo do que você gasta. Já está valendo. Aí ele vendeu um carro e comprou outro. Eu perguntei: você vai dar dízimo do carro que você vendeu? Ah, só uma ofertinha, né, pastor? Então não é uma questão de saber e não saber. É uma questão de querer ou não querer obedecer. Quando ele chegou à porta da igreja com aquele carro novo, o carro era uma uva. A cor dele era cor de uva. E ele disse: pastor, isso aqui é bênção de Deus. Deus me deu. Depois de perguntar sobre o dízimo, eu fiz a segunda pergunta: esse carro vai me levar lá na cidade tal para celebrar a ceia? 46 quilômetros de cascalho e buraco. Ah, não. Quando o senhor for lá, eu vou com o carro velho. E eu conheci a história de um presbítero, que quando ele tinha um carro velho, ele carregava todos os jovens para as reuniões da mocidade. Todo mundo cabia naquele carro. Naquela época que o Código de Trânsito não exigia que fosse no máximo 5. A gente colocava 11 dentro de um Corcel. Eu andei num Corcel com 11 lá dentro. Tudo da mocidade. A gente não sabe como saía aquele monte de gente daquele Corcel. E o Corcel era do pastor Rosalvo, que é pastor aqui em Goiânia hoje. E a gente andava e fazia o serviço. Mas aquele irmão comprou um carro novo, uma Belina Corcel, 0 quilômetro. Aí ninguém mais entrava naquele carro. Era comum a gente passar em frente à casa dele e ele está lá, lavando o carro, encerando o carro. Só andava com o carro brilhando. E um dia ele veio andar aqui na cidade de Goiânia. Aqui em frente ao aeroporto, naquela avenida que é uma reta. Ninguém sabe como, andando a menos de 60 km por hora, ele tombou o carro e morreu no acidente. Ele nunca andava correndo, era um homem que respeitava todas as leis. Mas um dia ele escolheu amar mais o carro que ele comprou, o carro novo, bonito, 0 quilômetro, do que o Deus que o abençoou para fazer isso. Assim, o que é ser relevante? Ser relevante é servir a Deus sempre, com o que eu tenho, com o que eu não tenho, com
com o que eu sei fazer, com o que eu posso aprender a fazer. E assim eu termino dizendo o seguinte: lembre-se que o Senhor, Ele nos abençoa e Ele nos usa. E Ele então continua fazendo essa pergunta que Ele fez, aliás, dando essa resposta que Ele deu para João, para nós. Talvez você pergunte: Jesus é o Salvador mesmo? E Ele vai dizer para você, como Ele disse para João: não tropece em mim, venha comigo, não tropece em mim, venha comigo.